Olá, meu nome é Leandro Farina e esta é a aula 26 de Álgebra Linear da URGS. Na aula de hoje, a gente tem uma aula extra que corresponde ao final dessa matéria do capítulo 6 do livro David Lane, que trata de ortogonalidade. Então, esse assunto que a gente vai falar diz respeito à fatoração QR de matrizes, e ele está distribuído principalmente nas seções 6.4 e 6.5 do livro. Bom, então vamos falar na aula de hoje, dividindo o assunto em 3 tópicos. Primeiro a gente vai falar da definição, o que é uma fatoração QR de uma matriz. Posteriormente a gente vai falar como a gente pode calcular essa fatoração, dado uma matriz, como é que a gente acha a matriz Q e a matriz R. E por fim, vamos ver como a gente pode resolver sistemas lineares via fatoração QR, através de fatoração QR. Sistemas lineares que a gente está se referindo aí são sistemas lineares do tipo AX igual a B, que tem solução exata, ou sistemas lineares que não têm a solução e a gente queira achar uma solução aproximada pelo método de mínimos quadrados. Então, nesses dois casos, a gente pode usar a fatoração QR para resolver esse problema. Então, é uma das fatorações, um dos algoritmos mais importantes em álgebra linear numérica, nesse assunto de quando a gente usa métodos de álgebra linear para resolver problemas computacionais. Bom, então a definição de fatoração QR é essa aí, é a seguinte: se a gente tem uma matriz AM por N, uma fatoração QR dessa matriz vai ser um produto de duas matrizes, matriz Q vezes a matriz R, onde a matriz Q é uma matriz que tem seus vetores coluna ortonormais, e a matriz R é uma matriz N por N, quadrada, triangular superior e invertível. Então, na fatoração QR, a gente tem esses dois tipos de matriz. Então, se a gente encontra essa fatoração QR da matriz, a gente calcula, a gente vai ter benefícios grandes para fazer cálculos numéricos com matrizes e solução de sistemas lineares, mínimos quadrados, enfim. Existem vários benefícios aí através dessa fatoração QR, ou decomposição. Muito bem. Então, qual é a ideia? Como é que a gente pode pensar em achar essa fatoração? Então, a ideia principal vai ser, vamos supor que a gente tem as colunas da matriz A, que a gente denotou por A1 até AN, e a gente quer obter sequência de vetores, Q1, Q2 até Qn, com a seguinte propriedade, que eu vou chamar de propriedade-chave nesse contexto de fatoração QR. O span, o conjunto gerado pelo vetor Q1, vai ser igual ao span de A1. O span de Q1 e Q2 igual ao span de A1 e A2, e assim por diante. Para cada valor aí intermediário dessa sequência, a gente vai ter que os espaços gerados pelos vetores Qs é o mesmo que o espaço gerado pelos vetores As. Então a gente vai fazer. Esse é nosso objetivo. E aqui a gente tem essa propriedade aqui sendo escrita dessa forma. Muito bem. Então, por enquanto, a gente não está falando de ortonormalidade, A gente está deixando assim, o mais geral possível esse tratamento. Bom, então, vamos pensar no seguinte. Se a gente tem span de Q1 igual a span de A1, a gente vai ter que o A1 é um múltiplo de Q1. Então, a gente pode expressar isso dessa forma. O A2 ele pode ser escrito com uma combinação linear de Q1 e Q2. Por quê? Porque o A2 ele está aqui dentro, o A2,
e está contido no span de Q1 e Q2. O que significa? Que esse espaço, a base desse espaço do span Q1 e Q2 pode ser usada para fazer uma combinação linear de A2. Tá? Então, essa equação aqui, ó, tá? Ela decorre desse fato. Tá? Não pode escrever A2 deste jeito, porque A2 está no span de Q1 e Q2. Relação aqui direta. Então, a gente não vai ter outros termos aqui. Da mesma forma, o A3 é uma combinação linear de Q1, Q2, Q3. O A3 ele está no span de Q1, Q2, Q3. A gente pode fazer esse mesmo raciocínio para os outros, né, para os outros vetores A's, até o AN. O AN é uma combinação linear do Q1, Q2 até o QN. Aqui seria só o QN, né? Tem dois N's aqui e um N só. Muito bem. Então, a gente vai usar essa agora. Essa é a sequência de equações algébricas aqui, né, para continuar com a nossa ideia, né, do que para construir essa fatoração QR. E vamos agora expressar essa sequência de equações escalares, né, equações lineares algébricas escalares, como equações vetoriais. Então, antes disso, antes de passar para o próximo slide, repara o seguinte, ó, que aqui a gente tem uma estrutura já triangular. Né? Então, toda essa região aqui, ela não tem valores não nulos. Tá? Então, o A1 ele não é escrito, não precisa do Q2 até o QN para expressar ele. O A2 não precisa do Q3 em diante, porque eles são zero, né, esses coeficientes. Então, a gente já tem essa estrutura triangular que vai ser herdada na nossa matriz R a seguir. Tá? Então, eu quero que vocês agora tenham isso aqui em mente, né? Principalmente agora essa primeira equação. Ó. O A1 é R1 vezes Q1. Tá? O vetor A1 é essa constante vezes o vetor Q1. O A2 é combinação linear de Q1 e Q2. Então, vamos escrever esse sistema aqui em equações vetoriais agora. Da seguinte forma. Então, a gente vai usar a sempre boa definição da página 36, né? O que diz a definição da página 36? É basicamente a definição de A vezes X, de matriz por vetor. Muito bem, então, usando essa definição, a gente tem que o A1 vai ser igual a matriz Q. Agora, a matriz Q tem como suas colunas os Qs minúsculos, de Q1 até Qn. Né? Então, o A1 vai ser essa matriz Q vezes esse vetor aqui. Tá? O vetor que tem na primeira coordenada o R1 e 0 nas outras. Por quê? Porque se a gente fizer esse produto de Q vezes esse vetor, a gente vai ter R1 vezes o Q1, mais zeros vezes as outras colunas da matriz Q. Então, vai ficar A1 igual a R1 vezes Q1, que era a primeira equação que a gente tinha no slide anterior. Né? O A2 vai ser o R12 vezes o Q1 mais o R22 vezes o vetor Q2. E assim por diante. Né? Então, o AN vai ser igual a matriz Q vezes uma combinação linear das colunas de Q, onde os pesos da combinação linear são exatamente os R's ali. Certo? Então, isso aqui é simplesmente uma forma de escrever vetorialmente aquele sistema escalar que a gente tinha no slide passado. Tá bom? Então, vamos agora colocar a matriz A. Vamos escrever, se a gente quisesse agora escrever uma equação matricial para a matriz A inteira, não apenas para as colunas dela, tá? A matriz A. Então, a gente vai ter que relembrar a definição de matriz vezes matriz, tá? Que é a definição de A vezes B, na página 95 da segunda edição. Então, essa sequência de equações vetoriais aqui, ela pode ser expressa por essa equação matricial. Tá? Vamos ver. Primeira igualdade aqui, tá? Como é que a gente recupera essa primeira igualdade? É simplesmente a matriz Q vezes a primeira coluna dessa matriz R aqui. Tá? Ou seja, o vetor A1 é igual
a matriz Q, tá? Vezes essa coluna aqui. Tá? Então, esses vetores aqui, de Q1 até Qn, eles são zerados, né? Eles são multiplicados por zero, porque aqui a gente tem zero. Ó. Aqui não, nessa matriz aqui, quando eu não escrevi nada, né? Toda essa região aqui é feita de zeros. Então, o A1 vai ser igual a matriz Q vezes esse vetor. Então, vai ficar R1 vezes o Q1, e esses outros aqui eles são invisíveis, né? Porque vão ser multiplicados por zero. Então, isso aqui é simplesmente essa primeira equação vetorial. Muito bem. A segunda, ó, o A2 vai ser igual a matriz Q vezes esse vetor aqui. Então, vai ficar, de novo, Q1, né? Multiplicar o R1, e o R22 multiplica o vetor Q2, que é exatamente essa equação vetorial. Certo? Então, eu só estou escrevendo essas equações vetoriais através de uma equação matricial. Ao fazer isso, a gente já consegue observar aqui essa estrutura, né, de fatoração QR. Uma matriz Q vezes uma matriz R, que é uma matriz quadrada triangular superior. Então, a gente tem, basicamente, o que a gente escreveu? A igual a QR. Tá bom? Então, por enquanto, a gente não se preocupou com ortogonalidade. Tá? Então, essa matriz Q aqui, ela é uma matriz que tem seus vetores simplesmente LI, ou talvez nem isso, por enquanto. A gente só quer chamar a atenção da estrutura, da matriz Q e da matriz R. Né? Uma matriz com vetores, mesmo número de vetores da matriz A, vezes uma matriz triangular superior. Então, primeira coisa, ó, se as colunas agora, se esses vetores aqui, de A1 até a N, forem LI, tá? Se esse conjunto for LI, então necessariamente os parâmetros R de índice igual, RKK, vão ser diferentes de zero, pela propriedade chave, que é essa propriedade aqui. Ó. Por quê? Porque se eles não fossem, a gente teria para J igual a K, que esse conjunto seria LD. Né? A gente estaria formando o conjunto dos vetores, os conjuntos vetores Qs. Quando a gente chegasse aqui no J igual a K, esse a gente veria que seria um conjunto linearmente dependente, né? Então, eles não poderiam ser LI. Então, necessariamente, esses valores aqui, R e KK, são diferentes de zeros. E esses são os valores da diagonal principal da matriz R. Então, nesse caso, a gente vai ter que o determinante da matriz R é diferente de zero, ou seja, a matriz R é invertível. Tá? Então, a gente só precisaria, além da propriedade-chave, que os vetores A1 até a N fossem LI, linearmente independente. Muito bem. Bom, agora vamos trazer o que a gente viu na aula passada, tá? Nas duas últimas aulas, principalmente. Então, se as colunas da matriz A forem LI, então a gente pode aplicar o processo Gram-Schmidt, né? Aula 24. Nesse processo, se vocês consultarem lá, né, como a gente fez o processo Gram-Schmidt, a gente vai ver que a propriedade-chave é satisfeita. A gente constrói essa base nova de vetores Qs com essa propriedade-chave. E os vetores Q são ortonormais, a gente pode gerar vetores ortonormais fazendo Gram-Schmidt, certo? Portanto, qualquer matriz AM por N com colunas LI, né, a gente pode aplicar Gram-Schmidt dessa forma, e a gente vai obter uma fatoração QR, conforme a definição que a gente deu no início da aula. Tá? Ou seja, a matriz Q tem colunas ortonormais e a matriz R é uma matriz triangular superior invertível. Certo? Além disso, se a gente colocar uma condição a mais nessa definição, se a gente colocar que a matriz R tem todos os seus elementos da diagonal principal positivos, então essa decomposição QR é única. Tá? Então, a matriz que tem colunas LI tem uma decomposição QR única com essa restrição de que os elementos da diagonal principal são positivos. Lógico, a gente pode também fazer uma
decomposição desse tipo, né, Q vezes R, mesmo que as colunas já não sejam linearmente independentes. Porém, a gente não vai ter uma matriz R invertível. Tá? Então, isso aqui é só um comentário aí a mais. O que a gente está mais preocupado é esse caso em verde, né? Caso geral aí. Uma matriz N por N com colunas LI. Certo? Então, essas são as observações. Então, a gente tem esse resultado importante, tá? Que a gente pode usar posteriormente. Bom, como é que a gente calcula, então, essas matrizes Q e R? Então, se a gente tem uma matriz A, né, como é que a gente vai calcular a matriz Q e R? Bom, como a gente mencionou, né, nos comentários do slide anterior, a gente pode pegar as colunas, vetores coluna de A e ortonormalizá-los, usando o processo Gram-Schmidt. Então, a gente vai ter vetores Q1 até Qn. Então, esses vetores vão formar as colunas da matriz Q. Tá bom? Então, essa é a maneira de a gente obter a matriz Q, de calcular a matriz Q numa fatoração QR. Esse conjunto, né, dos vetores Q, vamos chamar de S. Como ele é ortonormal, tá? Então, esses números R e J, que são os coeficientes da combinação linear de cada um dos Qs, são os coeficientes de Fourier usados para expressar cada um dos vetores AJ na base S. Tá bom? Então, o que a gente está dizendo aí? Ó? Que se a gente pega cada um dos vetores, coluna dos As, e expressar cada um desses vetores em termos dessa base aqui, ortonormal, certo? Os coeficientes dessa combinação linear são os coeficientes de Fourier. O que eu quero dizer com isso? Né? Que não está explícito no livro esse termo, coeficiente de Fourier. A gente pode olhar no exercício 2 da seção 6.2, por exemplo, para ficar mais claro. Né? É aquela forma de projeção que a gente... Mesma forma de projeção que a gente usa quando a gente tem uma base ortogonal ou ortonormal. Muito bem. Então, acontece que esses números, né, R e J, né, os coeficientes Fourier são escritos dessa forma, né, quando eles forem, a base for ortonormal, a gente não vai ter aquele denominador. Esses são exatamente os elementos da matriz R. Então, a gente pode calcular a matriz R dessa forma. Certo? A gente pode simplesmente calcular cada um dos elementos da matriz R usando esses chamados coeficientes de Fourier. Uma outra forma que é mais matricial, né, de calcular a matriz Q é a seguinte. Ó. Como o Q tem as colunas ortonormais, o produto QT vezes Q é igual a identidade. Certo? Isso aí pelo teorema 6 da seção 6.2. A gente já mencionou isso antes. Então, a gente vai usar essa propriedade aqui, QT vezes Q é igual a identidade, para calcular para encontrar uma fórmula para a matriz R. Então, nota o seguinte, ó. QT, né, transposta de Q vezes A é igual a transposta de Q vezes QR. Né? Vamos supor que A tem essa fatoração QR. Então, a gente tem essa igualdade, tá? Bom, como QT vezes Q é identidade, tá aqui, então isso aqui vai ser identidade vezes R, ou seja, igual a R. Então, aí a gente tem uma fórmula para o R, né? R é simplesmente QT vezes A. Certo? Então, como seria esse encadeamento dos cálculos, né? Esse algoritmo para achar a fatoração QR? Usa os vetores coluna de A, aplica Gram-Schmidt e acha a matriz Q. Certo? Tendo a matriz Q, transpõe ela e multiplica pela matriz A, que a gente já tem, é um dado do problema, obtendo a matriz R. Certo? Então, essa é a forma, uma das formas mais usadas para calcular a matriz Q e a matriz R em relação a uma certa matriz A. Bom, vamos ver um exemplo concreto, né? Onde a gente calcula uma fatoração QR de uma matriz. Muito bem, então vamos pegar essa matriz simples, né? Uma matriz 3 por 2,
e vamos calcular a matriz Q e a matriz R, que compõem uma fatoração QR dela. Bom, então, o que seria o primeiro passo? Seria aplicar o processo de Gram-Schmidt a esses dois vetores, coluna. Então, a gente aplica Gram-Schmidt a esses dois vetores, A1 e A2, e obtém os vetores Q1 e Q2, que são ortonormais, tá bom? Só que para esses dois vetores específicos, a gente já fez essa conta na aula 24, né, quando a gente estava falando do método de Gram-Schmidt. Então, pelo exemplo 1 da aula 24, a gente calculou o Q1 e o Q2. Então, são esses dois vetores aí, tá bom? Então, vocês podem verificar aquela conta que a gente fez com todos os detalhes naquela aula. E a gente vai ter o Q1 e o Q2, portanto, a gente já tem a matriz Q. Né? A matriz Q ela tem essas duas colunas, são esses dois vetores. Normalmente, nas fatorações QR, a gente vai ter essas raízes quadradas aparecendo, né? Não é tão, o resultado não é tão assim limpo, né? Bom, e para achar a matriz R, né, vamos aplicar aquela fórmula que a gente acabou de deduzir. A matriz R é igual a transposta de Q vezes a matriz A. Então, a gente precisa pegar a matriz Q e transpor, tá? Então, pega essa matriz, que é uma matriz 3 por 2, vai virar uma matriz 2 por 3, a transposta, vezes a matriz A, que está aqui. Então, é QT vezes A, né? Então, a gente faz essa conta, ó. O que seria a matriz resultante? Ó? Teria a primeira linha de QT vezes a primeira coluna de A. O que vai dar isso aqui? 2 sobre raiz de 2. O elemento A12, por exemplo, dessa matriz aqui, né, seria essa linha, vezes essa coluna, né, teria esse elemento. O elemento 21, que é 0, seria correspondente a esta linha, vezes essa coluna. Né, tá? Então, a gente teria 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, que é 0. Tá bom? Então, o resultado é esse aqui. Ó, tá? Então, dada essa matriz A, a gente vai ter a matriz Q dessa forma e a matriz R sendo esta aqui. Então, portanto, a fatoração QR dessa matriz. Então, um exemplo concreto para a gente entender como é que a gente faz esse cálculo. Um exemplo bem simples, tá? Muito bem. Então, outro aspecto interessante da fatoração QR é usá-la para resolver sistemas ou equações matriciais. Principalmente, um exemplo mais clássico que a gente tem é a solução de mínimos quadráticos. Então, suponha que a gente quer achar a solução de mínimos quadráticos de uma equação AX igual a B. Tá? E a gente tem a fatoração QR da matriz. A fatoração QR é definida conforme a gente definiu nesta aula. As colunas de A a gente está supondo que são LI, né? São linearmente independentes. Então, esse teorema, ele diz que a única solução de mínimos quadrados de AX igual a B é essa aqui, certo? Aquele X chapéu, né, que é a solução de mínimos quadrados. Bom, como é que a gente mostra esse teorema? Que a solução é única a gente já sabe, né, porque as colunas de A são LI. A gente já viu esse resultado lá na aula 24, na seção 6.4, né, do livro. Bom, então vamos demonstrar a outra parte, né? Por que isso é de fato uma solução, X chapéu? Então vamos substituir essa expressão de X chapéu aqui, tá? O que seria A vezes ela? Tá? Seria a matriz A, que é QR, vezes o X chapéu, que é dado pela essa fórmula 1, tá bom? Então a gente está substituindo aqui. Ao fazer isso, a gente vai meio que, digamos assim, cancelar esse termo R por R menos 1, porque isso é igual a identidade, né? Vai ficar Q vezes QT, vezes B. Agora, nota o seguinte, né? Quando as colunas de uma matriz são ortonormais, o que significa multiplicar ela pela transposta? A gente viu esse resultado, tá? Numa das aulas anteriores, né? O teorema 10 da seção 6.3 nos diz que isso é simplesmente a projeção do vetor B no espaço coluna de Q. Esse é um resultado que
a gente mencionou já anteriormente, né? E é uma outra forma de projeção. Muito bem, então a gente vai ter que A vezes chapéu é a projeção de B no col de Q. Mas quem é o col de Q? Vamos relembrar. Como é que a gente obteve a matriz Q? A matriz Q foi obtida ortonormalizando as colunas da matriz A, né, mantendo o mesmo espaço gerado pelas colunas. Então, o espaço coluna de Q é o espaço coluna de A. Tá? Então, a gente vai ter que A x chapéu é projeção de B no espaço coluna de A. Mas esse é o modelo matemático que a gente descreveu na aula 24. Né? Quando a gente estava falando de mínimos quadrados, a gente mencionou essa equação e chamou de um modelo matemático para achar a solução de mínimos quadrados. Em outras palavras, a solução de mínimos quadrados satisfaz essa equação aqui, certo? Portanto, esse x, né, já que ele satisfaz essa equação, esse modelo matemático, ele é uma solução de mínimos quadrados. Tá? No caso aqui é única, né? Então é a solução de mínimos quadrados de ax igual a b. É única porque as colunas de A são LI. Muito bem, então fica mostrado, né? Essa fórmula aqui para encontrar a solução de mínimos quadrados usando a fatoração QR da matriz. Muito bem, agora nota que a gente pode melhorar um pouco essa fórmula 1, tá? Se a gente multiplicar ela à esquerda, dos dois lados da igualdade, pela matriz R. Se a gente multiplica os dois lados da igualdade por R, multiplicação à esquerda, o que a gente vai obter? Vai obter simplesmente isso, ó, que Rx, chapéu, é igual a QTB, certo? Multiplicando aqui, a gente vai cancelar o R, esse R menos 1 do lado direito, e vai ficar com R do lado esquerdo. Bom, essa expressão aqui é melhor, né, de ser utilizada se a gente quer resolver a equação, né, porque a gente não precisa inverter. A gente, simplesmente, essa equação aqui é muito simples de ser resolvida. Basta a gente calcular o lado direito, né, que é simplesmente multiplicar QT por B, e resolver esse sistema. Esse sistema é bem mais eficiente de ser resolvido do que a equação 1, tá? Essa igualdade 1. Por quê? Porque aqui a gente, em particular, não precisa calcular a matriz inversa. E, além disso, a matriz do sistema já está escalonada, porque R é uma matriz triangular superior. Tá? Então, a gente vai resolver um sistema que já está escalonado. Então, é bem simples fazer este cálculo, né, para achar a solução de mínimos quadrados. Então, daí a utilidade, né, de usar mínimos quadrados para resolver, para utilizar a fatoração QR para resolver problemas de mínimos quadrados. Bom, não apenas isso, né, a gente pode usar a fatoração QR para resolver a x igual a b também, independente se tem a solução exata ou não. Então, vamos supor que a gente queira resolver a x igual a b, sem saber, a princípio, se a equação tem solução exata ou não. Então, a gente pode resolver a equação 2, em vez de x igual a b, se a gente tem a fatoração QR de A. Por quê? Ó? Vamos supor que A é igual a QR, né? Sua fatoração QR. Então, a x igual a b vai ser igual a QR x igual a b. Substituindo simplesmente isso nessa equação. Bom, agora o que a gente faz? Ó? A gente multiplica pela esquerda dos dois lados por QT. Né? Multiplicar essa equação aqui por Q transposto pela esquerda dos dois lados. Então, a gente vai ficar QTQ, que é a identidade, Rx igual a QTB. Certo? Então, a gente tem a mesma equação, né? Rx igual a QTB. Portanto, é a mesma equação. Né? Então, resolvendo essa equação aqui, quando o sistema Ax igual a B tem a solução exata, a gente vai achar a solução exata. Se ele não tiver, a gente acha a melhor solução aproximada. Então, a gente está sempre no melhor dos mundos aí. Ok? Então, quando houver a solução exata, a gente está achando ela, ou a gente acha a solução de mínimos quadrados, resolvendo sempre essa equação aí. Certo? Então, era isso que a gente tinha para falar nessa aula extra, né? Então, a gente viu
a fatoração QR, definição, como calcular e aplicações, tá? Em álgebra linear numérica, solução de mínimos quadrados, da fatoração QR, né? Esses 3 aspectos aí da fatoração QR. Então tá, muito bem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.